Olá, tudo bem? Em Judas, no livro de Judas, que tem um capítulo, no versículo 6, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então aqui Judas estava lendo ele falou isso porque ele leu a insanidade do livro de Enoque. O livro de Enoque fala que caíram cerca de 200 anjos, e esses anjos tiveram relações com as mulheres, onde nasceram os nefilins. Esses nefilins, segundo o livro de Enoque, eles tinham de altura aproximadamente 300 cúbitos, 135 metros de altura. Inclusive no livro de Enoque, ele fala o nome, ele nomeia os 200 anjos, Amaziel, Azaziel, veja, isso é uma insanidade, gente. E as pessoas acreditam nisso, as pessoas entram no comentário colocando, não, eles estão aprisionados até o juízo. Bom, o juízo do grande dia está em Apocalipse 1:10, quando o dia do Senhor chegou, foi o juízo, foi o dia do Senhor, foi o julgamento de Deus. Então, se esses anjos realmente estivessem guardados, algemados, eles já foram julgados há quase 2000 anos. Mas o porquê que isso daqui não bate, esses anjos aqui algemados? Porque anjos são mensageiros, anjos são espíritos, anjos não têm asa, anjos não têm nervo, não têm ossos, não têm pena. São mensageiros. E segundo o próprio livro de Hebreus, o autor diz que os anjos estariam a serviço daqueles que se salvariam. Se salvariam do quê? Da grande tribulação. Aí a religião fica por aí, chamando por anjo, orando em nome de algum anjo, pedindo ajuda de anjos, porque eles esperam ainda a salvação. Então pega-se um versículo desse aqui, de um outro livro, inclusive o livro de Enoque foi considerado como apócrifo, não sei por qual razão. Claro que eu já li o livro de Enoque, então tendo como base esses anjos, foi merecido realmente tirá-lo do contexto canônico dos 66 livros. Então as pessoas, religioso é o que eu falo, religioso ele acredita em Saci Pererê, em mula sem cabeça, em curupira, eles acreditam em tudo. Porque os religiosos são politeístas, os religiosos acreditam em diversos deuses. E aí eles pegam essa passagem aqui e falam, tá vendo? Tá escrito. E se tá escrito, nós temos que crer. A literatura que eles tinham naquela época era a Torá, as leis, e os livros escritos, principalmente o livro de Enoque. Pedro usou o livro de Enoque, Judas usou, os outros discípulos liam também a literatura daquela época. E o livro de Enoque era um dos principais. Então, em cima disso, eles foram criando narrativas, criando situações para criar uma religiosidade, criar um ambiente religioso. Porque, queira ou não queira, Paulo mesmo pregou a religiosidade. Paulo também colocou doutrinas religiosas, assim como Pedro. Pedro é um dos grandes culpados dessas chamadas igrejas terem o batismo nas águas. Paulo, falando do véu, ósculo santo, tudo isso é religiosidade. O próprio Paulo mesmo disse em Colossenses, capítulo 2, no finalzinho, que essas coisas nunca serviram para tirar as transgressões das pessoas. Essas religiosidades, essas falsas religiosidades nunca serviu para isso. Então eles pegam essas passagens arcaicas, passagens que merecem muito a desconfiança e ficam acreditando. E ficam pregando dentro das suas chamadas igrejas, dentro das suas cópias frajutas de sinagoga. E as pessoas, os religiosos, eles acreditam. Porque a cabeça do ser humano é a coisa mais fácil de ser adaptada. É igual o camaleão, se adapta a aquela situação.
Então a pessoa dentro da religião, ela fica ouvindo, a mente dela fica preparada, fica doutrinada para seguir aqueles ensinamentos. E assim a pessoa fica. A pessoa fica uma pessoa, vive no mundo, mas a cabeça vive na lua, no mundo da lua, no mundo da fanfarrice. Mas fazer o quê? É igual Deus falou pela boca do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 5, do versículo 26 diante. E lá no final ele fala, e é isso que o povo gosta. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ficar, de ser escravizado. Porque assim as pessoas colocam a culpa em outro. Com isso elas se afastam da responsabilidade. Porque elas, na mente delas, não, eu estou aqui, estou aprendendo com esse fulano aqui. Amanhã ou depois, quando Jesus voltar, se vir me cobrar, eu vou falar, não, eu aprendi com esse cara aqui, ó, esse aqui foi que me ensinou, esse mestre foi que me ensinou. Porque aí fica mais fácil. É mais fácil você colocar a culpa nos outros do que você assumir o seu BO. Então a pessoa ela tem medo de repente fazer a leitura própria e ter o seu próprio entendimento. Porque ela fala, não, ela não tem a confiança. Não sei se isso daqui está certo. Então é melhor eu ir pelo outro, porque o outro tem teologia, o outro tem diploma, o outro é um pregador tradicional, o outro já é um ancião. É ancião. Então eu falo, não, eu não vou confiar no meu taco, eu vou confiar na jogada do outro. E assim são Marias vai com as outras. Onde o boi vai, a vaca vai, o boi vai atrás. Não interessa se aquela vaca vai cair num abismo e o boi está indo atrás. Assim são os pregadores. Não interessa se a religião está pregando maldição. Não interessa se a religião está nas trevas. Não interessa se a religião está numa pocilga de engano, de mentira, até a fuça. Não interessa. O negócio é eu não puxar para mim as responsabilidades. Que nem a pessoa, esses anjos, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Por que a pessoa não pega esse versículo e não sai por aí procurando? Eu vou ver isso daqui, da onde que é? Quem foi que falou isso? Quem falou isso? Quem é que prometeu prender esses anjos? Se esses anjos foram presos, eles foram presos como? Porque anjo é mensageiro é espírito. Como que espírito fica preso? Como que espírito fica algemado? Não, mas os anjinhos que a religião acredita é aqueles que têm asinha. Então, como que algemou as asinhas dos anjos? Como eles foram algemados? Então, nem isso a pessoa procura entender. Nem isso ela vai procurar, nem vai pesquisar. Não, está escrito, então é isso que eu vou viver, é isso que eu vou falar para o meu marido, é isso que eu vou falar para o meu filho, é isso que eu vou falar para minha esposa, é isso que eu vou ficar falando lá onde eu trabalho. Que o grande juiz, dia do juízo ainda vai vir. Inclusive os anjos estão até algemados. Meu irmão, isso daqui, se fosse uma verdade, se isso daqui fosse algo real, de realmente os anjos estarem amarrados, algemados, eles tivessem bracinhos, perninhas e orelhinha, o grande dia do juízo, o grande dia do julgamento de Deus já ocorreu há quase 2000 anos atrás. Leia Apocalipse 1:10, leia Apocalipse 14, versículos 6, 7, 8, leia Apocalipse 18:10, Apocalipse 19:2, Apocalipse 20, versículo 4. E assim por diante, veja Apocalipse 13, leia Apocalipse 17, leia Apocalipse 14, do versículo 14 diante, quando foi feita a colheita, os anjos fizeram a colheita de uma forma metafórica, de uma forma espiritual. Entenda isso. Busque nas palavras de Jesus, quando ele falou que iria voltar. Leia Mateus 24, leia Marcos 13, leia Lucas 21. Leia Lucas 11, lá no final, Mateus 23 no final, para você ver que o juízo seria contra a nação de Israel, contra os israelitas, contra aqueles que faziam parte das 12 tribos de Israel. Deixe de crendices, deixe de meninice, deixe de
de fábulas, de mitos. Procure o real, procure o conhecimento real da coisa, o entendimento real. Pare com isso. Procure um raciocínio lógico daquilo que você está lendo. Veja se tem sentido, veja se tem coerência aquilo. Ou você acha que Deus é um ser esquisito, é um ser esquizofrênico, é um ser tipo boneco de posto? Você acha que é isso? Se ele é a perfeição, se ele é o Criador, se ele é o soberano, as coisas que eles fazem, as coisas que Deus fez e faz é perfeita, não é bagunça, não é essas fanfarrices que você vê aí, não. É fita para abençoar, é copo de água para abençoar, é caroço de feijão para abençoar, é tijolinho, é colherzinha de pedreiro para abençoar, e a pessoa não sai da lama, fica só aplaudindo o milagre dos outros, falsos milagres dos outros, né? Ficam só aplaudindo, são animadores de plateia. É isso que são esses religiosos. Então procure saber se realmente, quem eram esses anjos, se realmente esses anjos tinham asa, porque não pode, no reino espiritual não tem carne e sangue. Se no reino espiritual não tem carne e sangue, como que pode existir anjo com asas, que ficam voando, igual passa em desenhos, passa na televisão? E aí você vai acreditando nisso. E a sua cabeça vai ficando bloqueada, vai ficando blindada para o verdadeiro reino de Deus, para a verdadeira morada de Deus, que está em você, mas você não sabe. Você está rodeado, você está cercado, você está coberto por fábulas, por mitos, por lendas, por folclore. E você nunca chega a um conhecimento perfeito, nunca chega. Porque essas coisitas, essas fábulas, mitos, folclore, isso atrapalha você. Deixa sua racionalidade de lado, você se torna um ser irracional. Você se torna um ser folclórico. Você se torna um ser merecedor de risos, de chacota. Por isso que lá na empresa que você trabalha, quando você fala de Jesus, tem muitos que dão risada. Quando você fala de diabo, de Satanás, de pombagira, tem pessoa que dá risada. Fala, isso é um xarope. E você fica passando essa vergonha. Por quê? Porque você está na religião. E por você estar na religião, você fica sendo enganado. Você fica debaixo de engano. Você fica embaixo da mentira. Fica nas trevas. Fica nas fanfarrices. Então procure entender Judas capítulo 1, versículo 6. Esses anjos. Procure entender quando é que realmente aconteceu o grande dia, o grande juízo. Veja se já aconteceu, se não aconteceu. A Bíblia explica tudo. Estão nos escritos bíblicos. Não precisa você procurar apostila, não precisa você procurar em rodapé de Bíblia de estudo, não. O texto bíblico, ele próprio se explica, ele próprio se mostra a você. Não consegue fazer isso? Peça sabedoria ao Deus que habita em você, ao Senhor, ao Espírito do Criador que habita em você. E Ele te fará uma pessoa sábia, uma pessoa capaz de entender os escritos bíblicos, tá bom? Então eu vou deixar essa breve reflexão e peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E vamos em frente, vamos continuar estudando, continuar lendo para mais para frente, mais à tarde, a gente está gravando mais outras passagens bíblicas, mais outros vídeos, mais outras reflexões, tá bom? Acredite, o reino de Deus já foi estabelecido e o reino de Deus está em nosso coração, em nosso entendimento, está em nosso espírito. Basta crermos, basta vivermos isso que seremos felizes, tá bom? Um beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.